A Encarnação, Barbara Ann Brennan. O processo da encarnação dura todo o espaço de uma vida. Não é coisa que ocorre no nascimento e depois se acaba. Para descrevê-la, precisamos empregar termos metafísicos. A encarnação é o movimento orgânico da alma em que suas vibrações ou aspectos mais altos e mais finos são continuamente irradiados para baixo, através dos corpos áuricos mais finos, até os corpos áuricos mais densos e dali, finalmente, até o corpo físico. Em seu crescimento pela vida fora, essas sucessivas energias são utilizadas pelo indivíduo. Cada uma das fases principais da vida corresponde a vibrações novas e mais elevadas e à ativação de chakras diferentes. Em cada fase, nova energia e nova consciência ficam à disposição da personalidade para a sua expansão. Cada fase apresenta novas áreas de experiência e saber. A essa luz, a vida está cheia de descobertas e desafios emocionantes para a alma. O processo de encarnação é dirigido pelo eu superior. Esse padrão de vida é mantido na 7ª camada da aura, o nível quetérico padrão, um padrão dinâmico que muda constantemente à medida que o indivíduo faz opções de livre-arbítrio no processo de viver e crescer. À medida que ocorre o crescimento, o indivíduo abre sua capacidade de sustentar níveis mais elevados de vibrações, energias e consciência que lhes atravessam os veículos, os corpos áuricos e os chakras. Deste modo, ele se aproveita de realidades cada vez maiores, à proporção que progride no caminho da vida. Assim como cada indivíduo progride, assim progride também toda a humanidade. Cada geração costuma ser mais capaz de sustentar vibrações mais elevadas do que a anterior, de tal forma que toda a humanidade se move em seu plano evolutivo no rumo de vibrações mais altas e de realidades dilatadas. O princípio de progressão da raça humana é mencionado em muitos textos religiosos, como a Cabala, o Bhagavad Gita, os Upanishads e outros. O processo de encarnação antes da concepção foi descrito por Helena Blavatsky e mais recentemente por Alice Bailey, Phoebe Bendit e Eva Pierrakos. De acordo com Pierrakos, a alma em via de encarnar-se encontra-se com os guias espirituais a fim de planejar a vida que haverá de seguir. Nesse encontro, a alma e os guias ponderam sobre as tarefas que lhe incumbe realizar para o seu crescimento, no karma que precisa enfrentar e com o qual lhe é necessário lidar, e nos sistemas de crenças negativas que lhe cumpre esclarecer por meio da experiência. O trabalho da vida geralmente é mencionado com a tarefa da pessoa. Por exemplo, a pessoa pode precisar desenvolver o espírito de liderança. Ao entrar na vida física, verá a si mesmo em situações em que a liderança é uma questão-chave. As circunstâncias para cada pessoa serão inteiramente diferentes, mas
todas se concentram na liderança. Uma pessoa pode nascer numa família em que a liderança é tradição, como uma longa linha de respeitáveis presidentes de companhias ou de líderes políticos, ao passo que outra pessoa nascerá numa família em que a liderança não existe e na qual os líderes são vistos como autoridades negativas que devem ser postas abaixo ou contra as quais se faz necessário uma rebelião. A tarefa da pessoa consiste em aprender a aceitar essa questão de forma equilibrada e confortável. Segundo Eva Pierrakos, a dose de aconselhamento que uma alma recebe dos guias na determinação das futuras circunstâncias de vida depende de sua maturidade. Escolhem-se os pais que proporcionarão a necessária experiência ambiental e física. Tais escolhas determinam a mistura de energias que formarão finalmente o veículo físico em que a alma se encarnará para realizar sua tarefa. Tais energias muito precisas fornecem à alma o equipamento necessário ao cumprimento da sua tarefa. A alma aceita o encargo não só de uma tarefa pessoal, de aprendizagem pessoal, como a liderança, mas também uma tarefa mundial, que implica uma dádiva para o mundo. O esquema é tão singular que, ao cumprir a tarefa pessoal, a pessoa se prepara para cumprir a mundial. A tarefa pessoal liberta a alma, soltando energias que então são usadas na tarefa mundial. No exemplo supramencionado sobre liderança, o indivíduo precisará aprender essa qualidade ou habilidade antes de assumir o papel de liderança no campo de trabalho que tiver escolhido. Ele pode sentir-se intimidado pela extensa linha de antepassados que foram líderes brilhantes, ou sua reação a essa herança será de inspiração para prosseguir com a própria liderança. Cada caso é diferente e muito pessoal, conforme a singularidade da alma que aqui veio aprender. O plano de vida contém muitas realidades prováveis, que permite amplas escolhas de livre arbítrio. Entrelaçada nessa contextura de vida está a ação de causa e efeito. Criamos nossa própria realidade. A criação que emerge de muitas partes diferentes do nosso ser nem sempre é fácil de compreender a partir de um simples nível de causa e efeito. Embora muito de nossa experiência possa ser entendido por esse aspecto. Você cria literalmente o que deseja. O que deseja está contido na consciência, no inconsciente, no superconsciente e na consciência coletiva, forças criativas que se misturam para criar experiência em muitos níveis do nosso ser, à medida que progredimos pela vida afora. O que se denomina karma, no meu entender, é a lei de causa e efeito a longo prazo, e também de muitos níveis diferentes do nosso ser. Assim, criamos a partir da fonte pessoal e da fonte grupal, e naturalmente há grupos menores dentro de grupos maiores, todos emprestando sua contribuição à grande contextura de experiência da vida criativa. Desse ponto de vista,
É fácil olhar para a riqueza da vida com o assombro de uma criança. Após o planejamento, a alma entra num processo de perder aos poucos a consciência do mundo do espírito. Por ocasião da concepção, forma-se um elo energético entre a alma e o ovo fertilizado. Nesse momento, também se forma um útero etérico, que protege a alma entrante de quaisquer outras influências que não sejam as maternas. À proporção que o corpo cresce dentro da mãe, a alma, aos poucos, começa a sentir o seu arrastamento e, devagar, liga-se conscientemente ao corpo. A certa altura, de repente, a alma toma consciência dessa conexão e um vigoroso lampejo de energia consciente desce ao corpo em formação. A alma, então, volta a perder a consciência e redesperta pouco a pouco no físico. O vigoroso lampejo de consciência corresponde ao tempo dos primeiros movimentos do feto. Gratidão por ter nos acompanhado até aqui. Lembrem-se sempre, nós somos incríveis. Namastê.